mais uma vez, junto com a igreja, falando de Jesus, que Ele é bom, né? Glórias ao nome de Jesus. Todos encontraram? Diz assim a palavra: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livrará de todas. Os irmãos podem assentar. Um pouco resfriado, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Todo mundo já deve ter lido essa palavra. Até a gente sempre fala, muitas são as aflições do justo, né? Mas Deus o livrará de todas. Mas eu lendo e estudando um pouco sobre isso, essa palavra é muito profunda. Davi, quando fala isso, ele falava do que ele passava. O que é uma pessoa justa? É uma pessoa que anda, como o pastor citou aqui, no mais um salmo, é uma pessoa que anda procurando fazer o querer e a vontade de Deus. A pessoa que procura honrar a Deus com sua vida, com seu testemunho. É uma pessoa que procura trilhar o caminho que a palavra aconselha ele a trilhar. Essa é uma pessoa justa. Mas o que me chama a atenção é que Davi ele escreve dizendo que muitas são, não são poucas, muitas são as aflições do justo. Não é daquele que é injusto. Porque aquele que é injusto, se você olhar como Asaf olhou o justo, ele prosperava, o justo ele alcançava glória, o injusto ele alcançava condições muito mais do que Asaf, que era justo. E Asaf olhava e sentiu até inveja por algum tempo e foi reclamar com Deus. Mas Deus diz: Asaf, eles são como a erva do campo. Nas minhas palavras, hoje elas estão tão lindas, amanhã elas estão murchas e morrem. São passageiras. Entenda isso nessa noite. Permaneça sendo justo diante de Deus. Vai ter muitas aflições, mas tem uma promessa que Deus os livrará de todas. Há uma promessa que Deus te livrará de cada situação que você vier entrar, a cada guerra que você vier enfrentar, a cada deserto que você entrar, a cada vale que você entrar, a cada gigante que você entrar, que você enfrentar, Deus vai estar contigo dando livramento. Porque muitas são as aflições, irmão, nós somos afligidos de tudo. Quanto mais nós que somos crentes, que procuramos fazer a vontade de Deus, nós somos cobrados por nós mesmos. Nós olhamos nossa vida e ficamos perguntando: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Isso causa de certa forma uma aflição sobre a tua vida, sim ou não? Quando você se policia, como deu o Diácono Manel, quando você se olha para si mesmo dizendo: será que eu tenho feito a vontade de Deus? Será que as pessoas têm olhado meu testemunho, têm feito a vontade de Deus? Eu tenho agradado a Deus? Isso de uma certa forma causa uma aflição em você, porque você está se cuidando, se zelando, e uma cobrança que é todos os dias. E muitas são as aflições: doença, desemprego, frustração, pessoas que se levantam contra você, ódio de você, raiva de você, e sem você fazer nada. Isso causa aflição. Mas há uma promessa nessa noite que ele diz que Deus os livrará de todas elas. São glórias ao nome de Jesus. Você já imaginou o tamanho da aflição que Sadraque, Mesaque e Abednego passou? Quando Nabucodonosor falou: quem não se prostrar diante dessa estátua será jogado na fornalha, e eu vou aquecer 7 vezes mais. Entenda isso. É muito lindo a gente pregar e dizer como foi bom Sadraque, Mesaque e Abednego permanecer de pé. Mas entenda isso. Imagina a aflição. Se eu fico pensando que eles suaram frio, olharam de um para o outro e dizer: Sadraque, será que realmente a gente está fazendo certo? O fogo é quente, vai ser aquecido 7 vezes mais, vai arder, vai derreter nossa carne, vai consumir nosso corpo, nós vamos virar cinza. É isso mesmo, é essa decisão mesmo. Sadraque, Mesaque, Abednego olhando um para o outro dizendo: vamos permanecer
permanecer de pé, porque aquele que está lá em cima, ele é fiel. Se for jogar dentro do fogo, ele passeia com nós lá dentro. Nessa noite, entenda, eu não sei o fogo que você está enfrentando, mas o Deus de Israel passará com você. Você não está só nesse fogo. Há um Deus no céu que anda com você no fogo. Nabucodonosor olhava e dizia: mas eu só joguei 3, mas tem 4. Irmão, isso é uma loucura da parte do Evangelho de Cristo. O inimigo vai olhar para você e vai dizer: eu pensei que eu ia queimar, eu pensei que ia derrotar, mas pelo contrário, ele está brilhando lá dentro. Olha, está sendo vitorioso lá dentro. O inimigo olha para você e diz: eu vou matar, vou destruir, jogar no fogo, mas Deus com você está dizendo: não vai destruir. Eu vou usar essa situação contrária para honrar o meu servo. Aleluia! Muitas são as aflições, mas Deus te livrará de todas. Veja isso na palavra de Deus. A maior aflição que passou foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: olhar para Cristo, que é o autor e consumador de vossa fé, porque antes, deixando toda a afronta, não rejeitou a cruz e foi até o fim. Entenda isso. Veja você ser traído por um discípulo, por um beijo, você ser rejeitado pelo seu povo, como a palavra diz: eu vim para os meus e os meus o rejeitaram. Isso é aflição. Você ser preso injustamente, você ser amarrado num tronco e ser chicoteado 39 vezes, com um chicote que na ponta tinha um osso. Quando o soldado romano batia, que puxava, vinha couro da sua carne. Entenda isso é aflição. Ser conduzido até a cruz, ser pregado, ser humilhado, ser coroado com coroa de espinho. Mas em meio a tudo isso, Jesus abre os olhos para o céu e diz: Pai, perdoa-nos, pois ele não sabe o que faz. É Jesus dizendo: muitas são as minhas aflições nessa cruz, mas eu tenho a certeza que logo, logo eu estarei com meu Pai na glória, sentado à destra dele, do meu Pai Todo-Poderoso. Você pode acreditar nessa noite que o que você está passando, Deus vai te honrar. Jesus foi honrado pelo próprio Deus, mas passou por uma aflição grande demais. Veja que antes dele ser preso, ele foi ao monte com o discípulo, e ali foi a aflição, a angústia, o desespero como humano. Ele sentiu a dor dos pregos sem ser pregado ainda. Ele sentiu a angústia da rejeição na cruz, e ele começa a chorar, se desesperar como humano. Imagina você passando por uma situação difícil e você vê que não tem solução. Para Jesus não tinha jeito. Ele tem que ir na cruz. Ele tem que passar pela cruz. Ele tem que suportar a cruz. Jesus resistiu, como diz o autor aos Hebreus, até o fim e não rejeitou a cruz. Nessa noite não para, continua aí. Está doendo, mas Deus é contigo. Está chorando, mas Deus é contigo. Você será honrado, ainda que nessa terra ninguém te dê valor. Há um lugar para você lá em cima, ainda que nessa terra ninguém te abraça. Há um lugar para você lá em cima, ainda que nessa terra ninguém te cuide de você. Não quer ver nem você, não tem problema não. Deus lá em cima está te esperando para dizer: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Há um lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Há um lugar preparado para nós lá em cima. Tem muitas aflições. Veja que Daniel passou por uma aflição muito grande. Quando os inimigos de Daniel, por inveja dele, que queriam o lugar dele, faz um decreto dizendo: quem não adorar a ti, rei Dário, somente a ti, durante 30 dias, será jogado na cova dos leões. Ora, não encontrava defeito nenhum em Daniel. Daniel não era mentiroso. Daniel não era enganador. Daniel não era fofoqueiro, como o pastor falou. Daniel não era uma
pessoa que organizava o mal contra a vida de ninguém. Daniel era justo, como diz o salmista. Mas sobre Daniel veio uma aflição grande demais. E qual era a aflição? Negar a fé, negar o Deus que ele servia. Não, ele sabia que Daniel jamais ia negar o Deus de Israel. E Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, no mesmo lugar, na janela, orando para que Deus venha ter misericórdia do povo de Israel, para que cessasse a Babilônia e o povo retornasse para a sua terra. Daniel não ia negar a Deus. Os inimigos de Daniel, sabendo disso, o rei Dário carimba o decreto, e lá está Daniel orando a Deus 3 vezes ao dia. É muito fácil pegar alguém assim. Pega Daniel e diz: rei Dário, ele afligiu a tua lei, joga ele na cova dos leões. Entenda isso. Os inimigos pensaram: amanhã já não tem mais Daniel, amanhã aquele que atrapalhava a nossa vida, nossos negócios, já não existe mais. Mas mal ele sabia que aquele que estava lá em cima olhava e dizia: ele é justo, vocês podem armar o que quiser, mas quando Daniel chegar dentro da cova dos leões, eu sou poderoso para mandar um anjo lá, calar a boca dos leões, tampar a boca dos leões, e não vai tocar em Daniel. Consigo entender nessa noite que pode preparar o que for para você, pode organizar o mal que for contra a tua vida, Deus não vai deixar, porque Ele é poderoso e sabe que você honra Ele em tudo. Muitas são as aflições, mas Deus te livrará de todas. Oh Espírito Santo da graça. Veja que Jesus fala isso em João 16:33. Ele fala: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus sabe que nós íamos passar por aflições. Jesus sabia que nós íamos sofrer, chorar, se desesperar, gritar. Mas Ele diz: tenha ânimo. Como ter ânimo em situações que machucam? Como ter ânimo num deserto, onde você olha e não vê nada verde, vê só sequidão? Como ter ânimo num vale, onde você olha e diz, você dá um grito e ninguém escuta, é você que está no vale. Mas entenda isso, há um Deus no céu, que quando Elias estava no vale, quando Elias estava fugindo de Jezabel, Deus enviou um anjo para o alimentar, dizendo: come e bebe, porque a caminhada é grande. Quando Elias estava no deserto pedindo a morte, Deus disse: não, tu não vai morrer não, tu vai continuar a minha obra, volta lá, porque ainda tem 7.000 que não se dobraram, e ainda me adoram em espírito e em verdade. Não é só você que passa por dificuldade, há outro irmão